Oi, gente. Esse é o Paz e Bem dessa terça-feira. É com muita alegria que nós estamos aqui. Primeiramente, aqueles avisos. Se você não está inscrita no canal ou inscrito, se inscreva e clique no sininho para receber as nossas atualizações. Se você tiver oportunidade, faça uma doação solidária para nos ajudar. Desculpa, eu estava mudando o computador porque estava muito alto. Para nos ajudar nas divulgações, nas campanhas, enfim, alguns planos que o Mauro coordena nessa parte do canal. E lembrando que daqui a pouco, às 7 horas, tem Caminhos do Espiritismo, para nós conversarmos um pouquinho mais sobre esse tema que me é tão caro. Então fica o convite aqui para vocês. No Paz e Bem de hoje, eu vou mudar aqui a tela para eu pegar minhas anotações. Eu resolvi falar de algo que sempre teve muito impacto na minha vida. Embora o meu entendimento pregresso seja muito diferente do que eu tenho hoje. Mas o cinema me ajudou muito. Eu trabalhei vários anos em distribuidoras de filme e cheguei a ter a oportunidade de viajar o mundo por conta do cinema. Fui ao Festival de Cannes, ao Festival de Milão, ao Festival de Londres, fui ao Festival de Los Angeles e tive muito contato com essa área, era algo que eu gostava muito, era uma atividade que eu tinha um carinho imenso. Mas já faz mais de 20 anos que eu estou afastada disso. Então hoje em dia eu me restringo a assistir filmes, mas ainda bem, porque naquela época o meu conhecimento não era, minha visão de mundo era muito diferente da que eu tenho hoje. E na sexta-feira eu fui ver o filme novo do Almodóvar. Por esse filme, Antônio Bandeiras foi premiado em Cannes como melhor ator. Que se chama, ele chegou aqui no Brasil como Alegria e Dor, né? Mas o título original dele não é esse. E o Almodóvar, ele é um cineasta que sempre me apaixona. Ele tem uma dramaticidade espanhola que acho que eu também tenho em muitas coisas da minha vida. Mas ele foi uma pessoa que nunca pôde estudar cinema, e isso também me apaixona. Veio de uma família muito pobre, que não tinha dinheiro, chegou a ser funcionário de companhia telefônica, estatal, teve banda, fez performance travestido nessas bandas. Seu ano de nascimento, ele não diz, mas supõe-se que seja 1949. E a pessoa mais próxima que eu conheci do Almodóvar foi uma atriz espanhola que já trabalhou muito com ele em Atami, que se chama Vitória Abril. Curiosamente, eu conheci a Vitória aqui em São Paulo, quando eu estava inserida nesse mercado, quando ela veio divulgar um filme que se chamava Uma Cama para Três, que era sobre relações homoafetivas. E a própria diretora, né, se dizia lésbica. E foi uma experiência muito bacana, né? Eu me senti muito próxima daquele universo. Mas o Almodóvar, neste filme, que é o filme que eu vou trazer para a nossa realidade espiritual, primeiramente é importante a gente notar o seguinte: o Almodóvar sempre traz a religiosidade presente nos filmes dele, né? De uma forma um pouco teatral, mas ele se diz ateu. E esse canal é de espiritualidade plural e abraçamos com muito carinho os ateus e agnósticos. Mas ele dizia o seguinte, numa entrevista que eu pesquisei, ele dizia o seguinte: olha, a religião me fascina. Minha família é católica, praticante, eu tenho uma relação maravilhosa com a religião. Tem elementos ali teatrais que são muito intensos, e desde criança eu gostava de ir à igreja porque eu ficava fascinado com a missa em latim e por tudo aquilo que havia pela liturgia, pela cerimônia. Mas ele diz assim: eu não creio em Deus. Para mim isso é uma contradição, porque todo ser humano precisa crer em algo, mas a fé é um dom e não se pode adquirir nem comprar. Eu concordo com isso. Tem pessoas que já nascem, né? Eu já nasci com isso dentro de mim. Ninguém consegue me convencer do contrário.
da inexistência da fé, de Deus, tudo isso já faz muito parte, é uma parte muito natural de mim, assim como o espiritismo também é. E na revista Variety, que é uma que eu lia muito quando eu estava no mercado, porque é uma revista que é considerada bastante importante para cinema, não o mercado financeiro, pelo amor de Deus, mas o mercado de cinema e vídeo, porque eu não entendo nada da parte financeira. Eles vão dizer que esse filme foi exatamente o sentimento que eu tive, é um filme autobiográfico. Ele se chama Dor e Glória, originalmente, né? Pain and Glory. E por quê? Porque o Almodóvar vai nos trazer nesse filme dele uma coisa que tem muito a ver com espiritualidade, porque às vezes nós só confessamos essas questões dentro do nosso universo espiritual, dentro das nossas convicções. Quer falar de insegurança, quer falar de um diretor que está numa fase de bloqueio, que é o Antônio Bandeiras, que se chama lá Salvador Malo. E ele vai falar também de reconciliações, né? E tem uma época na nossa vida em que nós precisamos fazer algumas rupturas e algumas reconciliações. Ou às vezes algumas rupturas nos levam a várias outras reconciliações, né? E também tem mais, sendo um pouco mais filosófica, e existe algumas reconciliações que nos levam à ruptura. Mas tudo isso está bastante entremeado. Por exemplo, o Salvador, que é o diretor, no caso do filme do Almodóvar, ele vai se reconciliar com um ator que fez o primeiro filme dele, que se chamava, acho que Sabor, que é dependente de heroína, né? E depois ele vai romper e depois ele vai se reconciliar. Ele vai fazer esse mesmo processo com um dos primeiros relacionamentos homoafetivos que ele teve, que é um ex-amante, que também vai ter esse flashback. Mas ele vai se reconciliar principalmente com a mãe dele, que na fase mais jovem é interpretada pela Penélope Cruz. Nós sabemos que o Almodóvar tem alguns atores que ele prefere trabalhar de forma constante. A Penélope, o Bandeiras são alguns desses. Mas essa reconciliação com a mãe, que é uma das falas quando ela está prestes a desencarnar para os espíritas, a morrer para as outras tradições, ela vai falar como ela gostaria de ser enterrada. Ela vai ter 2/3 na mão, 1/3 velho e um novo, e vai dizer para ela ir com o velho para o novo ficar para o filho. E vai dizer que não gosta do trabalho dele, que não quer mais ser retratada nesse trabalho dele. O Almodóvar fez isso com a mãe dele, inclusive no filme Tudo Sobre Minha Mãe, que é um filme muito legal. E através desta conversa, desta não aceitação daquilo que o filho é, quando ela vai embora, o Almodóvar fica com aquilo muito claro dentro dele, de que ele não cumpriu a forma que ela queria morrer. Ela morreu sozinha no hospital, ela queria morrer com o pueblo, né, no povoado dela, porque era uma pessoa muito simples. E de não ter sido o filho que ela gostaria que fosse. E essa questão, ela permeia muito um conceito que é muito espírita, né? Porque assim, nós espíritas dizemos assim, que muitas vezes nós nascemos na família que precisamos, não naquela que gostaríamos. E muitas vezes nós encontramos a família que gostaríamos na família humana e não na família de laços consanguíneos, onde às vezes nós não somos aceitos mesmo por pais, por mães. Isso é um sofrimento muito grande, que a questão da espiritualidade muitas vezes consegue nos trazer um novo olhar que até nos permite a resiliência, que nos permite lidar realmente com esse espírito, né, das coisas, do que acontece. E a doutrina espírita é, de certo modo, a história do espírito humano. Então, quando nós estudamos de várias formas, e um assunto que permeia muito a obra do Almodóvar é a questão da sexualidade. E dessa sexualidade que muitas vezes não é aceita por pais, por familiares, e que traz muito sofrimento.
Eu pessoalmente tive experiência de namorar duas pessoas, dois homoafetivos. Um foi um primeiro relacionamento que eu tive e o outro foi mais recente. E claro que eu não vou expor essas pessoas, mas eram pessoas que sofriam muito por não poderem se inserir nesse universo das relações familiares, a ponto de terem que namorar uma moça para provar que eles não poderiam ter esse tipo de relacionamento. Então é muito difícil. Então eu fui buscar no livro da Dora Encontre, do Alessandro Piguetto, Todos os Jeitos de Crer, que é distribuído nas escolas, uma referência sobre essas questões sexuais. E lá eles citam a ópera Norma, de Vicente Bellini, que é da época do Império Romano. E nessa obra tem uma sacerdotisa que ela tem um voto de castidade, mas ela acaba tendo um relacionamento secreto com um oficial romano chamado Polione e tem 2 filhos. E ao final ela acaba declarando isso, ela é culpada por ter esse relacionamento e é queimada viva junto com o seu amante. Então muitas vezes essa história do Almodóvar ela vai se intermeando, ela vai se tecendo em questões muito profundas do nosso ser, e nós vamos formando quadros mentais e quadros psicológicos e até espirituais, no caso de quem acredita no espiritismo, de que ficam muito difíceis de nós sairmos, de nós vermos uma outra realidade. Então, por conta disso é que eu resolvi falar de todo esse filme e falar de espiritualidade dentro da sexualidade. Por exemplo, eu fui buscar também nesse livro Todos os Jeitos de Crer a questão indígena, né, da sexualidade para os indígenas ou para os povos originários, que eu prefiro tratar dessa forma. E as relações entre eles são simples, não tem um ritual, tem os rituais de passagem deles da infância para a adolescência, mas via de regra, a maior parte das tribos, pelo que eu entendi, não sou especialista nisso, eles tecem uma rede ou eles colocam uma rede dentro da casa e o homem passa a fazer parte daquilo, obedecendo algumas regras de parentesco. A questão da sexualidade na Bíblia. A Bíblia não é um livro de repressão sexual. Em Gênesis, capítulo 1, versículos de 27 a 28, dizem assim: o homem deixa seu pai e sua mãe para ligar-se à sua mulher e se tornam uma só carne. Daí eu fui ver um filme budista que se chama Sansara, é um filme antigo. Sansara é o fluxo incessante de renascimentos, né, através dos mundos e que se vai experimentando. E nesse filme um monge decide deixar aquela vocação dele para viver ao lado de uma mulher por quem ele se apaixona, ele vai ter um filho, vai ter um relacionamento com ela e em determinado momento ele vai resolver que não é mais aquilo, que ele precisa voltar para aquela iluminação que é o verdadeiro chamado dele. E a partir disso, ele vai deixar tudo. E eu fiz essa teia, toda essa colcha de retalhos, né? Para a gente chegar até Jesus, Buda, essas personalidades que nos mostram que ter paz interior com a nossa sexualidade, com as nossas questões familiares, tem muito a ver com nós seguirmos esses grandes nomes. Porque com o nosso sorriso, com a nossa respiração, com a nossa postura, nós podemos cada vez mais nos aproximar dessa compaixão por aqueles que não entendem o diferente, que não nos entendem, principalmente nos nossos círculos mais íntimos, onde muitas vezes nós temos muitas dores. Para nós espíritas, nós estamos num mundo chamado mundo de expiação e provas. Então, este mundo de expiação e provas, para muitas pessoas,
é um mundo de sofrimento, no entendimento do espiritismo mais tradicional, que nós estamos aqui para sofrer. Dentro do olhar mais progressista, é um mundo de educação, é um mundo de autoeducação e de transformação, onde nós temos oportunidades e através da dor e da alegria que nós vamos intercalando por escolhas pessoais, escolhas próprias, nós vamos fazendo esse caminho que nem sempre é linear, né? Mas na maioria das vezes tem um monte de elipse, tem um movimento aí que muda muito, mas nós vamos fazendo esse caminho no sentido de que, se nós acreditarmos naquilo que Jesus nos disse, de vós sois sal da terra, ou seja, vocês têm o potencial que eu tenho, têm as condições de seguirem os meus passos. Foi isso que ele nos disse. Nós conseguimos revisitar todos essas questões que nós passamos, e eu acho que é isso que esse filme do Almodóvar me trouxe de forma muito clara, que ele vai revisitar as amarguras, as dores, as feridas dele, mas ele consegue chegar numa certa alegria possível. Então a dor e a alegria, ou a glória e a dor, como o título original, elas vão encontrando espaços, mas espaços que são esses espaços do samsara, de renascimento, esses espaços que para nós espíritas são de progresso, porque nós falamos que o espírito nunca retroage, ele sempre progride. Então nós vamos deixando esses lutos, né, o luto da infância, o luto da não aceitação, o luto da exclusão, o luto das dores, porque nós vamos formando novas redes de contato e nós vamos percebendo essas nossas potencialidades no sentido de que realmente somos esse sal da terra, o sal que salga, que preserva, o sal que dá sabor, o sal que tempera a vida das formas mais bonitas possíveis. E aí, como estou falando de cinema, de arte, e de todas essas questões humanas que nos permeiam com uma ótica mais da espiritualidade, eu tive uma experiência também que completou esse meu final de semana aí de visões e de tantas outras coisas, porque me caiu um documentário nas mãos que se chama, que passou alguém aqui, desculpa, eu fui olhar, que se chama Campanhã. Campanhã é um vale situado na região de Porto, e foi o Grupo Filosofia e Movimento, coordenado pela professora Fernanda Carlos Borges, que trouxe esse material, está inclusive no canal dela. E lá, neste local, um local meio esquecido, o que acontece é que na parte mais oriental da cidade do Porto, uma senhora muito simples, mas muito simples, que passou fome, ela fala assim no documentário, é muito bonito, ela fala assim, é um documentário etnográfico, ela fala assim, olha, minha mãe, ela não deixava comprar papel higiênico porque a gente não tinha dinheiro, mas ela dizia o seguinte, antes do papel higiênico eu vou comprar os jornais e vou me orientar o que está acontecendo no Partido Comunista. E essa senhora tem hoje em dia um restaurante que chama A Viela, lá. Mas ela viveu muito na miséria e de repente ela se encontrou com uma outra senhora, e lá tem os nomes, que se chama Manuela, e a Manuela vem de um outro extrato social muito diferente, né, sem miséria, mas que era visitada pela polícia política e fazia atividade clandestina, e ela decide transformar aqueles galpões do Porto, aqueles lugares, em espaços de arte. Espaço de arte para se reunirem fotógrafos, terem exposições, enfim, na Rua Miraflor. E a partir disso, a história dessas duas mulheres vai se entrelaçando de uma forma bonita. E isso me fez ver o seguinte, a importância da arte para nos despertar
emocionalmente, mas também espiritualmente, porque essa senhora que passou muita fome, em determinado momento ela diz assim, olha, mas Deus é soberano, Deus acima de tudo, eu sempre confiei neste Deus. Então, a arte permeando todos esses diálogos com a espiritualidade, com a resiliência, com a força, com a respiração, com o reconhecer que nós realmente estamos passando por um momento delicado, por um momento difícil, por um momento de muito luto, de muitas perdas, mas que tem um renascimento possível. Tem um renascimento de cada um de nós para essa vontade nova, para essa paz, para essa espiritualidade. Cada um no seu tempo. Eu vi o Mauro falando lá do Recife, junto com o Pedro Vasconcelos, da importância, ele brincou, primeiro o surf, né? Mas da importância das relações, dessas amizades que nós estamos fazendo, dos contatos que estamos promovendo. E o que eu queria deixar de recado para vocês hoje é isso, é acreditar nesses renascimentos apesar dos momentos, acreditar que juntos nós podemos construir algo melhor. Então, nesse momento eu já estourei o tempo, vou pedir desculpas, que nós possamos respirar. Expirando, inspirando, elevando as nossas mentes, os nossos corações e nos sentirmos em paz. Um beijo grande, paz e bem. Eu sou a Carla Pavão.